Sou Fábio Lacerda, especialista em cursos desde 1998, ou seja, são mais de 23 anos trabalhando afinco, tanto na teoria como na prática, para implementar um método que seja simples, porém de extrema eficiência para custear e precificar produtos físicos. E hoje nós vamos responder algumas perguntas dos nossos espectadores, dos nossos lucradores e lucradoras. Eu sempre digo que lucradores e lucradoras são aqueles empresários que almejam ter pelo menos 30% de lucro líquido em seus negócios. Ou seja, muitos acham que lucro é líquido e não é. Mas isso eu vou explicar um pouco mais à frente. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para mim no e-mail. Vou começar com elas e depois a gente vai dando sequência nos próximos perguntas ao vivo. Então, para contar para vocês um pouco da minha história, tenho uma empresa há 23 anos na área de calçados, ou seja, eu sou produtor de calçados. Apesar de eu não ter uma marca própria, eu produzo calçados terceirizados, ou seja, eu faço a marca dos meus clientes. E isso há 23 anos trabalhando na produção de calçados no ramo de chinelos para a linha de surf shopping. Desde lá, eu criei e implementei um método de custear e precificar produto de forma simples, porém com extrema eficiência. A primeira pergunta de hoje, então, que eu selecionei no e-mail é: não sou bom em números, consigo usar seu método? Claro, se você é um empresário, um microempresário, um pequeno empresário, um médio empresário ou empresária, claro que você consegue usar a minha forma de precificar e custear produto, porque é uma forma muito simples e fácil. Apesar de ser simples e fácil, dá trabalho, um pouco de trabalho, né? Mas o fato dela dar trabalho não quer dizer que ela seja difícil. Ela é simples. Não existe nenhuma conta que seja uma conta somatória, com uma divisão simples ou uma multiplicação simples no meu método, no Lucra 30. Então, assim, perfeitamente você pode, tranquilamente, mesmo não tendo habilidade de ler com os números, você pode elaborar um bom custo, um custo correto. Não é um bom custo, na verdade é um custo correto do seu produto físico, né? A gente trabalha aqui com produto físico. Segunda pergunta: não domino Excel. Mesmo assim, consigo elaborar o custo do meu produto de forma simples? Claro, você não precisa de entender de Excel, você não precisa de entender de planilha nenhuma, você pode fazer o seu custo todo na mão, no caderno, num pedaço de papel. Como a minha avó dizia, num pedaço de papel de pão. Antigamente, a gente embrulhava os pães franceses, né, aquelas bisnagas grandes, uns papéis meio cinza, né? Então minha avó sempre dizia isso, que você pode usar um pedaço de papel de pão. Você tem uma caneta, um lápis, você pode simplesmente elaborar o seu custo. O meu método ele é um método que ele não trabalha com teorias, ele não trabalha com nomenclaturas complicadas, custo direto, custo indireto, fixo, custo indireto móvel, planilha não sei da onde, entendeu? Nada disso, é uma coisa muito simples na prática. Lógico que eu aprendi dentro da faculdade como que elaborava o custo, né? Tive mentores que eram os meus professores, enfim, mas eu trouxe tudo isso para a prática. Terceira pergunta, selecionada aqui no e-mail: fiz o curso do meu produto e ficou fora do mercado. O que devo fazer? Excelente pergunta. Não mencionei o nome aqui, até tem o e-mail, mas às vezes a pessoa não quis mencionar. Tranquilo. Fiz o curso do meu produto e não tem como ficou fora do mercado o meu preço. O que eu faço? Você tem algumas alternativas. Você pode refazer seu custo de forma a buscar matérias-primas mais
mais baratas, por exemplo. Você pode, e aí, tentar adequar esse seu custo dentro do mercado que você está esperando, que você está atuando. Você pode trabalhar a sua margem de lucro, pode reduzi-la, pode aumentá-la. Ela não pode ser zero e nem pode ser muito pouco, tem que ser um valor que seja substancial, que você consiga trabalhar bem na sua empresa, que a sua empresa consiga sobreviver e pagar as contas tudo em dia. Uma outra coisa que você pode fazer, se você elaborou o custo e viu que você ficou fora do mercado, você pode mudar de mercado, você pode mudar de nicho, você pode escolher um outro nicho, um outro mercado, você pode trabalhar outras ferramentas. Resumindo, essa pergunta você trabalha a matéria-prima, compra a matéria-prima mais barata para ajustar ao mercado o preço do seu produto, ou você mexe na sua margem de lucro, ou você muda de mercado. Não tem outra maneira. Não adianta você querer ficar inventando números em custo. Eu vou baixar o valor do meu aluguel, porque o meu aluguel ele é 1.000, mas vou por R$800. Isso não dá certo. Isso aí você está ludibriando os números, e números não mentem. 2 mais 2 é 4. Aqui no Brasil, na China, qualquer lugar do mundo é 4. O que você pode fazer em vez de você almejava naquele mercado ganhar 30% de lucro líquido, você ganhar 15%, que também é um excelente lucro, é uma excelente margem. Porém, não é 30%, é 15%. Você vai ganhar metade do que você almejava, mas de repente é perfeitamente viável para você se permanecer naquele mercado por um período, por exemplo. Quarta pergunta que chegou no e-mail: é possível fazer um custo sem conhecer os números da minha empresa? Não. A primeira coisa para você elaborar um excelente custo, um custo bem feito, um custo feito de forma tranquila, de forma correta, é saber os números da sua empresa. Fábio, mas que números são esses? O que eu preciso saber? Eu não conheço nada. Conhece? Você não paga contas? Você que é empresário, empresária, né? Você paga conta todo mês. Você paga funcionários, você paga aluguel, você paga contador, você paga taxas e impostos, você paga fornecedores, você paga energia elétrica, telefone, enfim, você paga tudo isso. É só você catalogar isso num caderno, por exemplo. Não precisa uma planilha toda formalizada, lógico. É bem mais fácil, bem mais simples, né? Você ter um Excel ali facilita muito a nossa vida, as tecnologias atuais. Porém, é necessário? É importante? Sim. Mas consigo fazer sem? Claro, consegue sim, perfeitamente. É de extrema importância você saber os números da sua empresa. Quanto você paga de energia elétrica? Quanto você paga de aluguéis? Quanto você paga de mão de obra? Quanto você paga fornecedores? Quais são os seus fornecedores? Quanto você paga por eles? O que você compra? Né? Quais são os seus insumos embutidos no seu produto? Esses insumos, como que você menciona isso no seu custo, né? Você compra em quilo e consome em metro, você compra em fardo, em milheiro e consome em unidade. Mas isso tudo é coisa muito simples. A gente fala, né? A gente dá muitas dicas e a pessoa acha que é coisa muito complexa. E pelo contrário, muito pelo contrário. O meu método é um método simples, totalmente simples e bem prático. Né? Limpei tudo ao longo de 23 anos, eu limpei toda aquela parafernália que não precisa. Quinta pergunta: não tenho tempo para fazer o custo e o preço de venda do meu produto. O que fazer? Vou ser bem direto, arruma tempo. Desculpa a franqueza, mas tempo é uma coisa de prioridade. Não existe essa coisa de falta de tempo. Tempo é prioridade. Se você se dispôs a ser empresário, se você se dispôs a abrir um negócio, se você se dispôs a contratar pessoas, a ter vidas ali ao seu redor para você tomar conta, porque quando você contrata um funcionário, um colaborador, você acaba assumindo a responsabilidade sobre aquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, machucar, você que tem que, a sua empresa que vai tomar os trâmites legais ali para encaminhar aquela pessoa
para o lugar correto, enfim, né? Então, isso é só um exemplo, né? Então, se você se dispôs a abrir uma empresa, se dispôs a trabalhar no mercado como empreendedor, que é uma coisa bacana, show de bola, aconselho a todos a fazer isso. Eu nunca tive uma carteira assinada na minha vida, praticamente. Praticamente não, nunca tive uma carteira assinada, né? Sempre fui autônomo, sempre fui empresário, né? Minha mãe me emancipou aos 17 anos para eu abrir a minha primeira empresa. E estou até hoje na mesma empresa. Tempo é uma questão de prioridade. Agora, muitos de nós não tem tempo para fazer um custo do seu produto, mas tem tempo para beber uma cerveja no final de semana, tem tempo para sair e ver o time de coração ganhar ou perder, né? Então, tempo é o mesmo. Eu tenho até um vídeo publicado, podem procurar lá, tempo. Nós temos as mesmas 24 horas que todas as pessoas, inclusive os mais ricos do mundo, têm as mesmas 24 horas. Eles fazem diferente. Eles assumem as suas responsabilidades. Então, falta de tempo é uma coisa que não pode estar no radar dos lucradores e lucradoras. Muito bem. Mais uma pergunta aqui que veio no e-mail. Qual é a margem ideal para o meu produto? Muito boa pergunta. Qual é a margem ideal? Eu trabalho, né, luto para atingir 30% de margem líquida. Agora eu sei que tem mercados que não suportam tal margem. Sei perfeitamente. Mercado de combustíveis, por exemplo, eles ganham 3%, 4%, eles estão rindo até no candoreio. No meu caso de calçados, de vestuário, eu almejo 30%. Quer dizer que eu sempre ganho 30%? Não. Tem produtos que eu não consigo colocar ali, embutir os 30%, porque por questões mercadológicas, por questões de concorrência, por questões de estabelecimento do mercado, por questões de... N questões que foge agora aqui, né, a nossa alçada, foge ao nosso trabalho agora, que é perguntas e respostas sobre custos e preço de venda. E alguns produtos, mas eu sempre almejo, quando eu crio um produto, quando eu penso em algum produto, eu sempre penso em 30% de margem líquida no meu negócio, na minha atividade, no meu mercado. Agora, qual a margem ideal? Cada mercado, cada empresa, cada nicho varia de... Não vou falar nem negativo, porque não pode, uma empresa não pode sobreviver sem lucro. Isso é insano, não existe, né? Mas de 0 a 100, 200, 300%, 1000%, o céu é o limite, depende de cada negócio. Não tem como eu te responder isso aqui. Agora, alinhada a essa pergunta aqui, eu posso responder claramente que conheça o seu mercado, conheça o seu nicho, para que você consiga estabelecer uma margem que seja adequada para o mercado e, ao mesmo tempo, você tenha a margem de lucro desejada, se possível. Outra pergunta: como que eu faço para separar o custo fixo do custo direto? Primeiramente, vamos definir o que é esse custo fixo e o que é esse custo direto. Custo fixo, o próprio nome já diz, ele é fixo. Você paga ele todo mês. É o mesmo que custo indireto, porque normalmente ele não está ligado à produção. É custo indireto. Mas eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque mais atrapalha do que ajuda. Custo fixo é aquilo que você paga todo mês, né? O que é fixo? É uma coisa que todo mês você tem que pagar, independente do valor. O valor muda. Por exemplo, energia elétrica. Você não paga a mesma quantidade de energia elétrica todo santo mês. Ela varia um pouco, mas ela é fixa, porque todo mês tem que pagar. Então, todas as contas da sua empresa que você paga todo mês são consideradas custo fixo. Custo variável, Fábio, é o mesmo que custo direto.
O que é uma coisa direta? Está diretamente ligado à produção. E é o mesmo de variável, porque ele varia de acordo com a produção. Precisa entender claramente, Fábio, que a nomenclatura não. É só você, né? Custo direto ou custo variável. Ele varia de acordo com a produção. Se eu produzir 10, eu vou consumir 10 embalagens. Se eu produzir 100, eu vou consumir 100 embalagens. Isso é um custo direto. Isso é um custo variável. Ele varia de acordo com a produção. É claro que cada empresa tem os seus custos fixos, cada empresa tem seus custos variáveis. Não são os mesmos para todas as empresas. Alguns sim, outros não. Mas alguns podem variar entre fixo e variável. Por exemplo, energia elétrica. Para muitas empresas, para a minha empresa, por exemplo, é um custo fixo. Eu pago todo mês um valor mais ou menos igual, varia muito pouco. É considerado um custo fixo. Agora, tem empresas, por exemplo, na minha cidade mesmo, tem empresas injetoras que fazem o solar do calçado. Geralmente, para essas empresas que consomem muita energia, e a energia varia muito de acordo com a produção, para essas empresas, a energia elétrica é um custo variável. Ou seja, varia de empresa para empresa. Uma outra pergunta. Como vender mais usando o Luca 30? O Luca 30 é meu método. É um método que eu utilizo na minha empresa ao longo de 23 anos. E a pessoa que me induziu, a pessoa que me ensinou, que me apresentou a primeira vez, está até presente na live. Agradeço muito o Edilson. Hoje mora na Espanha, um grande amigo, e sinto uma falta enorme dele, mas sinto o prazer também que ele está muito feliz onde ele está lá na Espanha. Um forte abraço. Foi ele que inaugurou tudo isso junto comigo, há 23 anos atrás. De lá para cá eu trabalhei muito em cima desse preço e custo de venda do meu produto, porque eu tenho na minha mente que preço de venda e custo de produto é uma coisa que é a chave do sucesso para qualquer negócio. Eu acho que você saber exatamente quanto custa o produto e por quanto você pode vender é a chave do sucesso. Para mim era, e eu fui buscando e cheguei no Luca 30, que é um método que eu utilizo. Nunca vendi esse método, nunca tive pretensão de colocar a venda, sempre para ajudar as pessoas, entendeu? Já ajudei vários empresários na minha própria cidade e em outras cidades vizinhas. E meu método, mas a pergunta voltando é: como vender mais usando o meu método, Luca 30? É o seguinte: quando você tem o custo correto do seu produto e você sabe a margem que você quer praticar, você então saberá o preço de venda do seu produto. Você tendo certeza desses dados, você tendo confiança nesses dados, você sabendo esses dados de forma tranquila, facilita para você muito na hora da venda. Principalmente quando um cliente é de grande porte, um cliente com várias lojas, um cliente com potencial muito alto de compra. Porque esses clientes eles impõem certo receio, certo medo. Então, se você vai para uma negociação sabendo realmente o seu custo, sabendo realmente o seu preço de venda, sabendo aonde você pode chegar, aonde você pode dar desconto, eu posso dar tanto desconto, chegar a X que ainda vou estar dentro da minha margem, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Então, consigo vender mais com o Luca 30? Sim, claro que você consegue. Tem que fazer o custo perfeito, o custo correto. Muito bem. Tem mais algumas perguntas aqui. Como posso usar o Luca 30? Além de custear e precificar produtos. Conto para você o seguinte. Apresentei para um amigo uma vez o meu método, chamado Luca 30. E ele estava em dúvida se ele ia manter o negócio, se ele ia continuar com a empresa. Ele estava cheio de dúvida, não sabia se a empresa, se o nicho que ele estava era lucrativo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, pega o meu método, pega o Luca 30, implanta na sua empresa. É coisa simples, rapidinho, 1 semana, 2 semanas no máximo você consegue fazer isso. Coisa bem perfeita, bem tranquila.
e você consegue tomar uma decisão. Com esses custos, com esses números na mão, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. E você consegue ver qual a possibilidade de margem que você consegue praticar nesse mercado. E aí eu apresentei para ele. Ele fez todo o processo, ele levantou os números necessários, colocou na planilha e ele percebeu que a margem de lucro que ele queria praticar não estava adequada naquele mercado. Ou ele reduziria a margem de lucro, como eu disse antes, numa outra pergunta, ou ele tinha que mudar matéria-prima, fornecedores, mas ele falou que já não tinha mais jeito. Aí ele resolveu abandonar o negócio. Ou seja, o meu método ajudou ele a tomar uma decisão. A decisão mais assertiva? Não sei. Né? Não tem como a gente prever o futuro. Mas ele pelo menos usou fatos, usou números, usou números baseados na realidade para tomar uma decisão. Eu acho que essas tomadas de decisões com mais assertividade, com números, são as mais assertivas em nossa vida. Não só tomamos decisões em nossos negócios através da emoção. Nós temos que usar mais a razão. Lógico, a emoção envolve? Sim, claro, somos humanos. Né? Não somos perfeitos, somos robôs. Mas nós temos que sempre procurar usar a razão. Neste caso, ele usou a razão utilizando o meu método. Muito bem. Uma outra pergunta. Essa é muito boa. Foi feito várias delas, eu resumi em uma só para facilitar a nossa dinâmica. Qual a diferença entre lucro e prolabore? Muitos têm dúvidas sobre isso. Uma coisa muito simples, mas simples para uns, mas às vezes não é tão simples para outras pessoas. Sobretudo aqueles pequenos microempreendedores, pequenos empresários, né? Aquelas donos da empresa, a pessoa começa sozinho no negócio, numa pastelaria, por exemplo, numa hamburgueria artesanal em casa, e ele não sabe definir o que é prolabore e o que é lucro. Muito bem. O que é prolabore e lucro? Prolabore é o salário do administrador da empresa. Fábio, só que eu não tenho administrador. Não. Quem é o administrador é você mesmo, então. Mesmo que seja uma empresa, quem é o administrador sou eu mesmo. Então, o prolabore é o meu salário. O meu salário não entra nos encargos sociais. Ele é o meu prolabore, ou seja, é o salário do administrador. O que é o lucro? Depois que você paga todas as despesas, aquilo que sobra na empresa é lucro. Pode ser negativo, às vezes, mas o interessante, o importante é que seja positivo, né? Quanto mais positivo, melhor. Lógico, com toda a integridade, né? Trabalhando sempre com integridade. Lucro é isso. Geralmente o lucro é distribuído anualmente. O prolabore é pago mensalmente, é o salário do administrador. Porque eu posso ser dono de uma empresa e não posso trabalhar nela. Eu posso ter várias empresas, por exemplo, se eu tiver 2 empresas, eu trabalho em uma. Na que eu trabalho, eu retiro o prolabore. É onde que eu vou todo dia, é onde que eu estou ali trabalhando, é dali que eu tiro o meu sustento da minha família e tal. Só que eu posso sim fazer um investimento, comprar a metade de uma outra empresa, mas lá tem um outro administrador, que pode ser dono também ou não, pode ser simplesmente um administrador. Ele vai receber o prolabore lá. Porém, a divisão de lucros será feito um rateamento de cada empresa faz a sua maneira. Como você vai dividir lucro entre sócios, se você vai reinvestir na empresa, se você vai deixar o caixa da empresa mais saudável. Enfim, isso aí são cada ano e vai mudando ao longo dos anos. E depende muito de empresa por empresa. E depende da estratégia da empresa, como ela quer se posicionar no mercado. Enfim, uma série de coisas está envolvida nisso aí. Beleza? Mas basicamente é isso. Prolabore é o salário do administrador. Seja ele você próprio, dono da empresa, seja um administrador externo. Lucro é tudo aquilo que sobra depois que é pago todas as despesas. Uma outra pergunta aqui.
como definir uma boa meta produtiva? Para elaborar um custo correto do seu produto, você tem que ter metas produtivas. Você tem que estabelecer certas metas produtivas e se você não se orientar quanto a isso, o seu custo fica incorreto. Fala, mas como que eu faço a elaboração de uma meta bacana? Como que eu faço? Cada empresa também tem a sua maneira, a sua peculiaridade, mas eu posso dar exemplo da minha, como eu fiz na minha empresa. E isso pode ajudar todos vocês, pelo menos abrir caminhos, abrir parâmetros, né? Ah, o Fábio fez assim, será que dá certo na minha empresa? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas na minha deu certo. Eu fiz várias coisas. Eu dei bonificação semanal para todos os colaboradores que cumprissem a meta produtiva da semana. Eu dei um sorteio de brinde no final da quinzena, se chegasse ao final da quinzena e cumprisse as metas produtivas. No final do mês sorteava viagem. Teve uma vez que eu comecei a dar um café, se você cumprisse a meta, se a empresa cumprisse a meta produtiva, eu dava um café diferente na sexta-feira, né, no café da tarde, um lanche mais elaborado, né? Enfim, são só alguns exemplos. Eu fiz várias coisas. O que deu certo para o meu negócio foi bonificar o gerente produtivo com dinheiro. Espera aí, Fábio, como assim? No meu caso, não adiantou ficar bonificando os colaboradores totais, todos eles, que muitas pessoas não são movidas por dinheiro, por incrível que pareça. Falo isso com toda certeza. Algumas empresas, algumas pessoas não são movidas por dinheiro, elas não se movem por dinheiro, elas estão ali trabalhando porque entrou na vaga de emprego e tem que trabalhar porque o pai dela trabalha, a mãe dela trabalha, e ela ensinou ela a trabalhar, e ela tem que trabalhar, e ela vai trabalhar e recebe um salário e vai embora. Tipo assim, independente se ela vai receber 1.000, 2.000, 3.000, é o mesmo. Ela vai trabalhar às 7, vai sair às 5, vai fazer a mesma coisa. Basicamente é isso. Não quer dizer que todas as pessoas são assim, mas eu deparei com pessoas assim quando eu estava fazendo esse trabalho. O que eu fiz? Dei valor financeiro para o gerente de produção, porque o gerente ele tem o poder e ele tem a obrigação de conclamar, ou seja, de chamar a equipe para si. Quando você bonifica a pessoa, o gerente, ele pega essa bonificação para si, porém ele consegue convocar as pessoas ao seu redor, os seus colaboradores, para atingir a meta necessária. Ele faz isso com carisma, ele faz isso de N situações, ele inventa, mas ele tem esse poder. E se ele não tem esse poder, o seu gerente deve ser trocado. Deve ser trocado. Ele tem que ter esse poder. E aí, a bonificação, no meu caso, funcionou a bonificação diária. Por que não mensal, Fábio? Porque quando eu dou uma meta mensal de 10.000 pares, no meio do mês, dia 15, a pessoa percebe que não vai conseguir atingir a meta, ela vai e desanima. Ou seja, nos próximos 15 dias eu vou ficar perdida, a pessoa vai ficar morosa, não vai conseguir cumprir a meta, você vai ficar chateado, você vai chamar a atenção da pessoa, a pessoa vai ficar chateada, vai criar um transtorno entre vocês dois, entre, né, o administrador da empresa e entre o gerente, enfim, vai criar um transtorno desnecessário. O que eu resolvi? Meta cumprida diária, pagamento diário. Eu posso até pagar no final do mês, é a preferência na época eu chamei o gerente e falei assim, vou inventar os números que não é exatamente, na época eu chamei assim, seguinte, a meta a partir de hoje, com os funcionários nós temos, com a produção com qualidade, tem que passar no setor de qualidade, né, não pode fazer de qualquer jeito. Se você fizer X pares dias, você receberá R$20 a mais do seu salário. A mais. Não é jogadinha, que eu vou te dar uma modificação, depois eu vou te... Não, é R$20 a mais. E inclusive você pode receber R$20 no final do dia. Ou se você quiser receber durante o mês, você que sabe.
Fica a seu critério. E o cara, beleza, aceitou. Achou bacana. E nós começamos a trabalhar. Diário. Quando eu percebi que ele atingiu aquela meta que eu estabeleci, ele já estava tranquilo e já estava... Eu convidei ele a aumentar a meta, aumentar os pares por dia com as mesmas pessoas, porém eu dei ele 25. Ó, se você fizer, por exemplo, vamos supor que 200 pares, né, a primeira etapa da meta, cumpriu, beleza. Segunda etapa da meta é 250 pares, ou 220, vamos para 220 pares. Eu te pago 25 por mês. E eu fui fazendo isso com ele, esse jogo, ao longo do período, ao longo de alguns meses, até atingir o limite. Sem ele perceber, ele me deu o limite produtivo da minha empresa, que é 65 pares por funcionário, por colaborador. Essa é a meta ideal do meu negócio. E é uma maneira que vocês podem elaborar para os seus negócios. Uma última pergunta que veio no e-mail que eu selecionei. Tenho medo do mercado. Como posso vencer esse medo? Parece que a pessoa que tem medo de vender, tem medo de se expor. E digo para vocês que o medo é uma coisa comum, uma coisa importante para nós seres humanos. O medo ele vem desde a origem lá do tempo das cavernas, né? Lá naquela época o pessoal tinha, o homem sábio ali ele tinha medo de ser atacado por algum animal, ele tinha que proteger a prole, que é a sua família, né? A esposa, mais os filhos. Então, mas ele tinha que sair para caçar, ele tinha que buscar comida. Quando ele saía, ele morria de medo de algum bicho atacar, enfim, esse medo, a origem daí. Por isso que hoje nós temos tantos medos. Porém, os medos hoje são diferentes, né? A gente tem medo de um bicho nos atacar. Mas na nossa mente ficou-se instalado alguns medos e eles modificaram. E o medo, o medo é importante. O problema é que quando o medo nos paralisa, aí sim gera um problema gigante. É o caso aqui da pergunta, né? Tenho medo do mercado, tenho medo de vender, o que eu faço? Todos nós temos medos. Vencer esses medos é um trabalho legal, porém não é tão simples. Mas é com a prática. Você não precisa enfrentar um mercado, um gigante do seu mercado. Você não precisa vender para a maior loja de distribuição do seu produto. Vai no Zezinho da esquina vender para ele. Eu vendo hambúrguer, né? Eu vendo sacola. Vai na primeira loja da vizinha, né? Do seu bairro. Vai ali, faz a venda ali, tenta fazer a venda, conversa com a pessoa ali. Você vai adquirindo aos poucos essa habilidade de vender, de conversar, de dialogar, de apresentar um produto, de receber um feedback negativo às vezes, não, agora não quero, tal, volta depois. Isso tudo faz parte da venda, isso tudo é importante para que a gente possa crescer como vendedores. Opa. Beleza. Medo é isso, acontece. Temos medos, é importante. O medo é importante. Agora, quando o medo chega a nos paralisar, aí nós temos um problema a ser resolvido. Nós temos eu costumo dizer, um grande desafio, né? Vencer esses medos. Muito bem. Nossa live está chegando ao final. Nós estamos já com 40 minutos aqui ao vivo, respondendo perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta no Instagram, pode fazer aqui no YouTube, pode digitar nos comentários. Beleza, pessoal? Forte abraço e vamos viver. E lembrando que viver é mais que respirar.